Olá, tudo bem? Eu sou o Jonathan e nos próximos minutos eu tenho o compromisso de fazer você entender completamente o livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você já leu e quer relembrá-lo, ou se você nunca leu, nos próximos minutos eu vou fazer você entender completamente o que é que quer dizer o livro Pai Rico, Pai Pobre, nesse lindo resumo e resenha do livro. Lançado em 1997 pelo autor Robert Kiyosaki, foi um dos livros que mais fez sucesso aqui no Brasil e também no mundo. Neste pequeno resumo e resenha você vai descobrir coisas fantásticas contadas pelo autor no livro, como: não faça parte da corrida dos ratos, estude continuamente, comece cedo e aproveite o tempo. Entenda a diferença entre ativos e passivos. Deixe o dinheiro trabalhar por você. Não tenha medo de investir. O ativo, ele coloca dinheiro no bolso, enquanto o passivo tira dinheiro do seu bolso. Use o medo ao seu favor. Dentre muitas outras coisas que o autor Robert Kiyosaki traz nesse livro fantástico, e em poucos minutos, como eu disse, eu tenho uma obrigação de passar tudo isso para você. E se você tiver vontade de ler todo o livro, eu vou deixar um link para te ajudar. Vamos lá então. O Pai Rico, Pai Pobre conta a história de um jovem que nasceu numa família que tinha pensamentos negativos e que na verdade estudava muito. Seu pai, biológico, estudava muito, era um homem formado em PhD. Só que ele não tinha nenhuma formação em dinheiro. Enquanto o pai do seu amigo, ele tinha estudado muito sobre finanças. E nesse momento da vida, então, este jovem de 9 anos de idade, ele se depara com uma situação diferente. Ou seja, ele recebe conselhos do seu pai pobre, que é o seu pai biológico, e recebe conselhos do seu pai rico, que na realidade é o pai do seu amigo, mas que, entre aspas, transforma-se no seu pai porque ele quer ajudar o menino ao menino desenvolver a mente para o dinheiro. O detalhe importante é que o menino não sabia qual dos dois ficaria homem rico ou pobre, porque até o momento os dois tinham uma vida parecida. E então, como saber qual dos pais ele deveria seguir, ou seja, qual conselho ele deveria guardar no seu coração? Ele foi analisando e resolveu seguir os conselhos do seu pai, que não era biológico, o pai do seu amigo, que posteriormente se transformou em um dos homens mais ricos do Havaí. O detalhe mais importante é que os dois pais eram muito inteligentes e tinham sucesso na vida. Porém, um deles não sabia nada de dinheiro, enquanto o outro, ele aprofundou-se por muitos anos a estudar o dinheiro. E por isso, no final de toda a história, um deles morreu pobre, com dívidas, devendo tudo, e o outro deixou uma fortuna maravilhosa para sua família, porque se transformou no homem mais rico do Havaí. O autor começa a contar e falar sobre a diferença desses dois pais. É um livro muito interessante. Ele fala que o pai pobre, ele fica focado na escassez, tenho que pagar tal conta, tem que fechar tal conta, isso e aquilo, enquanto o pai rico não foca na escassez, ele foca no resultado. Para ter uma noção da diferença dos pensamentos do pai rico e do pai pobre, enquanto o pai pobre dizia: o dinheiro é a raiz de todos os males, o pai rico dizia: a falta do dinheiro, esta sim é a raiz de todos os males. Uma das coisas que o livro mais fala é sobre a famosa corrida dos ratos, ou seja, o autor escreve e fala em muitos lugares sobre a corrida dos ratos. O que seria esta corrida dos ratos, Jonathan? Mais ou menos aquilo que praticamente toda a população mundial, ou a maior parte da população mundial faz. Ou seja, trabalha para comprar e aí trabalha mais para comprar mais. Ou seja, trabalha para gastar. E aí volta a trabalhar para gastar. Aí gasta mais, tem que trabalhar mais para poder comprar mais. E sempre fica nesta corrida, sempre quando aumenta o salário, aumenta as contas, aumenta as parcelas, compra mais coisa, faz crediário, compra do crediário. Ou seja, a corrida dos ratos nunca está com o coração tranquilo, com a mente em paz. Sempre está devendo tudo, sempre deve tudo o que tem. Faz contas, faz prestações em cima do salário, ou seja, se o salário aumentou 2.000 por mês, vai fazer gastos para 2.000 por mês a mais, ou seja, está sempre naquele círculo vicioso que cada vez piora e não tem nenhum centavo guardado para investir e fazer o dinheiro trabalhar para si. E o autor fala muito para nós não cairmos nesta corrida do rato. O autor fala muito em pagar-se primeiro.
Por exemplo, se você vai guardar 20% para você, chegou o salário do mês, 20% tira e vive com os outros 80%. Não toca nos 20%, deixa eles indo e acumulando, até você poder pegar e investir eles, para que esses 20% te tragam dinheiro para chegar num certo momento da tua vida que o dinheiro está trabalhando por você e não você trabalhando para ter dinheiro. O autor fala muito sobre passivo e ativo. Ele diz que boa parte ou a maior parte da população gosta de investir em passivos, ou seja, em coisas que tiram dinheiro do bolso, enquanto os ricos, os inteligentes financeiramente falando, eles investem em ativos. E qual é a diferença de ativo para passivo, Jonathan? A diferença é muito clara. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, você vai comprar um carro para se deslocar. Você tem um, mas vai comprar um melhor, vai gastar, vai ter IPVA mais alto, seguro mais alto. Isso é um passivo, tá tirando dinheiro do teu bolso. Você vai comprar uma coisa nova para dentro de casa que não era necessário, é um passivo. Você está investindo em alguma coisa que não vai te dar retorno. Um ativo é muito diferente. Se você comprar uma casa e alugar aquela casa é um ativo, ela está te dando retorno. Se você comprar um carro, por exemplo, e colocar este carro, alugar esse carro para alguém trabalhar em aplicativo, é um ativo. Se você comprar um veículo utilitário, um caminhão, por exemplo, e botar ele trabalhar, ele se transforma em um ativo. Os ricos investem em ativos para fazer o dinheiro trabalhar para eles. Os pobres investem em passivo para fazer o passivo tirar dinheiro deles. E por isso ele enfatiza muito: deixe o dinheiro trabalhar para você, entenda o segredo do dinheiro. Sem contar que o autor ele incentiva muito a pessoa a não ter medo de investir. Quem tem medo não investe. Tem que ter o medo, mas não pode deixar o medo te dominar. Se for por medo, ninguém investe. Você precisa arriscar. O autor ele enfatiza também muito sobre o medo e as emoções. Nós não podemos deixar o medo dominar a nossa mente. Até porque o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala muito sobre o poder do pensamento, sobre o pensamento positivo. Coisas positivas atraem oportunidades e coisas boas. Pensamentos negativos atraem portas fechadas e desastre na vida. Ele diz muito claro que nós precisamos dominar os pensamentos e não os pensamentos nos dominar. O autor vive também deixando bem claro no livro que os ricos, eles deixam o seu dinheiro para trabalhar para que venha mais dinheiro, como já disse. Enquanto os pobres trabalham para os ricos para ter o seu dinheiro. Viu a diferença? E por que o pobre não bota o dinheiro trabalhar para si? Porque o pobre tem medo, pensamento negativo. Se ele não tivesse medo, ele arriscaria em trabalhar como autônomo, abrir a sua pequena empresa, trabalhar para si mesmo. E enquanto ele trabalha para si mesmo, ele consegue ver as oportunidades da vida. E quando vê, ele tem pessoas que trabalham para ele, ou seja, o seu dinheiro trabalhando para si, trazendo mais dinheiro. Ou seja, resumidamente, o livro é fantástico. Eu particularmente li 4 vezes o livro. E o resumo diz tudo, mas eu aconselho você a ler esse livro porque a tua mente vai abrir de uma forma maravilhosa. O autor ele ensina muitos truques para nós aprendermos a mudar de vida. Como fazer o dinheiro trabalhar para nós, os investimentos, investimento em bolsa de valores, em ações imobiliárias, em fundos imobiliários. Ele fala sobre como você pode comprar uma casa, aproveitar, comprar um terreno, comprar uma casa barata e fazer essa casa valorizar e vender ela por um preço mais alto. O livro literalmente é fantástico e eu aconselho você a ler o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Se esse pequeno vídeo de alguma forma foi esclarecedor e bom para você, eu queria que você fortalecesse o nosso canal dando o teu like, colocando um comentário, que isso vai nos ajudar muito. E se você puder ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo com elas para que elas saibam também o poder que existe na mente e para que elas tenham esse conteúdo bacana e maravilhoso do livro Pai Rico, Pai Pobre, certo? Combinado? Teu like ajuda o canalzinho. Que Deus, bom Pai, o arquiteto universal, nos abençoe de forma maravilhosa. Um beijo na tua alma.